Mais uma resenha esportiva nessa segunda-feira e, claro, agora para falar aí desses dois finalistas, vamos começar aí pelo 13. Ao meu lado aqui os meus queridos Júlio Silva, João Pedro. Nós mais uma vez erramos, mostramos que de palpite a gente não entende nada. Não, você acertou. Eu acho que você tinha falado Souza. Se não me engano. Eu falei Souza, é verdade. Falei Souza. Mas eu falei São Paulo Cristal. Acho que não, que você só foi um diferente do que a gente colocou. Foi, exatamente. É verdade. Então... Se valorize, amigo, você acertou. Então, volta, pessoal, tá? Não confio no Correio Esporte, mas dá para confiar nos meus palpites, tá bom? Enfim, amigos, boa tarde. Boa tarde. Se era o que a gente esperava, não sei. Mas o 5-1... Não, vamos começar pelo 13 primeiro. Depois que a gente fala do 5-1, porque o 5-1 foi tão pancado. Conversei com alguns torcedores do Botafogo, hoje está todo meio zonzo ainda, né? Enfim, vamos falar do 13. Que linda a festa do torcedor treziano e que bom, temos de volta um time forte, um time grande, de grande torcida, sendo protagonista do futebol paraibano. Boa tarde, Mauri, boa tarde, Júlio, boa tarde para todo mundo ligado no Correio Esporte. A torcida treziana já estava empolgada com o momento do time, né? Porque todo o time já tinha entendido, e o William de Matia vinha falando sobre isso, da importância daquela decisão, que já era a decisão de devolver ao 13 um calendário mais robusto. Então, eles já tinham entendido isso. A torcida do 13, que quando chega faz uma festa bonita. Claro que não é uma torcida... Um detalhe, viu? Choveu e muito em Campina Grande no tarde. Choveu e muito. Mas a galera ainda assim... não arregou, não. Ainda assim foi porque tinha esse compromisso de ir, fazer a parte dela. Se ia cobrar dos jogadores em campo, da comissão, dos dirigentes, tinha que fazer a parte dela também e fez. E com tudo isso junto, em sintonia, o 13 volta a um calendário... mais robusto, né? Já tem pelo menos a pré-Copa do Nordeste garantida, participação numa Copa do Brasil, que é o que mais dá dinheiro hoje, né? A depender das fases aí que o time for passando, e uma Série D. Voltar a disputar o Campeonato Brasileiro é o mínimo para um time do tamanho do 13, com a torcida que o 13 tem. Em campo, não sofreu tanto, né? Acho que o sofrimento era mais do choque de talvez não conseguir aquilo, mas estava tudo muito encaminhado. O resultado foi uma classificação tranquila até agora para enfrentar o Souza na decisão. Júlio, com o calendário cheio e com esse time empolgado, você acha que consegue fazer frente, principalmente no jogo da volta, que é lá no Marizão? Porque se o Souza jogar metade do que ele jogou ontem, o 13 já tem muitos problemas. Pois é, Mauri, boa tarde, João, boa tarde a todo mundo. O Souza, eu digo que o Souza tem a vantagem, né, por fazer esse último jogo em casa, realmente contar com o apoio da torcida, como contou ontem, né, uma festa muito bonita de se ver. Muito ao contrário do que a gente viu cenas lamentáveis ontem no estádio Beira-Rio, né, Internacional em Caxias, sim, que teve uma pancadaria generalizada lá, até torcedor entrou no meio com criança no colo, uma coisa absurda. Enfim, eu digo que o Souza tem essa vantagem, mas o 13 pode dar uma complicada também, né, para o Souza nessa decisão. Eu acho que o time já chega empolgado aí com essa classificação. Chega empolgado também com esse fator, né, de ter o calendário mais cheio e tudo. Então, acho que o 13 ele tem essa motivação a mais. Ele vai querer mostrar também ao seu torcedor que ele pode ser um bom candidato também ao título paraibano. João, o que faltou de jogo ruim na primeira fase sobrou agora no mata-mata, né, cara? Porque ontem eu assisti esse jogo completo. O que está jogando o Yamada é absurdo. A Yamada, acho que é o camisa 8, foi o camisa 10. Camisa 10. Camisa 10 do 3, que jogou o camisa 8 no primeiro jogo do Espírito Santo. Mas o que está jogando esse cara é absurdo. Sobrou de jogo bom, né? Não, então jogo bom. E bonito de se ver. Isso. Jogo bom. E lá no Amigão não foi diferente. Foi um jogo franco, um jogo aberto. O resultado até podia ser um pouco melhor, tipo 3-1, né? 4-1, 2-1 para o 13. Porque o São Paulo Cristal teve alguma outra oportunidade, mas tá legal, né? Isso, finalmente a gente conseguiu ver bons duelos, né? Mais uma vez, parabenizar o que o São Paulo Cristal fez no campeonato. Foi um campeonato muito bem feito pela equipe, tanto na primeira fase quanto nessa segunda fase agora, porque foi eliminado no agregado 2-1 para um 13, que foi um dos melhores times da primeira fase também. Apesar de não ter o mesmo nível técnico do Souza, na minha opinião, o 13 também é um time que sabe o que é que tem que fazer, que entende a ideia do William de Matia, que é um técnico que já está desde o começo e conseguiu passar para os jogadores a ideia direitinho do que é que ele espera, do que é que aonde eles podem chegar. E chegaram, né, na final. Como projeto, paciência. Exatamente. Foram os dois times premiados, exatamente, né? Os dois times que conseguiram manter os seus técnicos foram premiados aí com essa final. Júlio, você acha que o 13 se sobressaiu aí sobre Botafogo e Campinense? Botafogo e Campinense, no meu ver, em jogos que deveriam ter vencidos,
tinha uma chance, tinha o futebol e a moral para vencer e liquidar, não conseguiu. O 13 foi lá e resolveu toda a parada dele. Foi bem isso? Por isso está na final também? Eu acho que sim. Como o João falou, é um time que sabe bem o que tem que fazer, tá junto desde o começo. Então, isso é muito importante para que o jogo funcione bem, para que o time saiba ter a leitura do jogo, saber quando vai atacar, quando vai se lançar o ataque, quando tem que se defender um pouco mais. E eu acho que o 13 foi muito seguro, né, nesses dois confrontos e acabou conseguindo essa classificação aí com uma certa tranquilidade, né? Vamos mudar o chip e só avisar o torcedor. Próximo jogo, 13 Souza, primeiro jogo da final aí, às 4h30 da tarde, já confirmado pela Federação Paraibana de Futebol, sábado, dia 1º. Não é mentira, tá? Sábado, dia 1º de abril, 4h30 da tarde, lá no Estádio Amigão. E a torcida do Souza, do 13, tem a missão agora de derrubar aí o recorde da torcida souzense. A torcida do 13 levou pouco mais de 7 mil, a do Souza também, mas aí ficou um número menor. Eu não acredito nesses números, porque só olhar aí, a câmera vai abrir daqui a pouquinho, se a gente olhar essa arquibancada, só essa arquibancada sol do Amigão, cabe mais de 7 mil pessoas, porque eu já fui nesse estádio aí com 38 mil pessoas. Eu tenho certeza que ele não diminuiu com o tempo, muito pelo contrário, levando sol e chuva ele vai alargar, né? Eu não sou engenheiro não, mas eu nunca acredito nesses números do futebol paraibano, tá? Então, dá para chegar muito mais aí. É porque é proibido, né? Colocar mais de 10 mil. Mas dá para colocar os 10 mil que o Ministério Público exige. Fazer uma festa bonita, e fazer como foi muita festa. na semifinal. Por falar em festa, que show. festa. Que show, que massacre. Botafogo apanhou lindo e podia ser mais, João? Podia. Eu acho que o principal ponto para quem se pergunta, mas o que aconteceu? O Botafogo venceu o primeiro jogo. No segundo jogo acontece isso. O Souza não jogou tão bem o primeiro jogo. Sentiu a decisão e voltou a jogar o que sabia nessa segunda perna da decisão aí das semifinais. Já o Botafogo jogou a melhor partida do campeonato naquele jogo de ida. E no jogo de volta, o psicológico dos jogadores voltou a ser o do começo do campeonato, ou da primeira fase do campeonato. Então, foi a lógica mesmo. O Souza massacrou nos 90 minutos. O único recorte em que o Botafogo conseguiu jogar bem, e nem foi melhor do que o Souza, mas jogou tão bem quanto o Souza, foi nos 10 primeiros minutos. Porque sofreu o gol, não sentiu, conseguiu fazer, mas depois disso, não ofendeu o Souza, não mostrou que poderia construir um resultado diferente. E o Souza com a intensidade o tempo todo, como disse o Renatinho, melhor em todos os aspectos do jogo. A cabeça dos jogadores do Souza era outra em relação ao do Botafogo. A torcida empurrando, aquele clima, sabendo que só dependia deles e vendo que eles estavam conseguindo reproduzir o que fizeram na primeira fase, aí não tinha para onde correr. Cabia mais. Júlio, e gol de todo jeito, né? Falta, pênalti, cabeça, joelho, perna, dedo. Do jeito que foi, o Souza Caru não se abateu depois do empate. Sim. Empate, como o João falou, curto, rápido ali, menos de 10 minutos, 1-1 de jogo. Souza dominou o Botafogo. Realmente demonstrou, né, a boa campanha que ele fez na primeira fase, o time de melhor campanha no campeonato até agora, se você for somar todas as fases. Enfim, foi aquela história. O Souza ele ia pressionar realmente, né, se utilizando do apoio da sua torcida, usando o fator também do calor, da temperatura, né, dar uma canseira no Botafogo seria importante. Por isso que no segundo tempo o Botafogo simplesmente desmoronou, né? Tomou 3, 4 gols e simplesmente não conseguiu mais reagir, né? Então, o Botafogo, eu acredito que esse resultado, ele foi muito, assim, ele não conta muito o que são os dois times, né? O Botafogo não é tão ruim assim quanto se pinta com esse resultado. E o Souza também, apesar de ter uma boa campanha em todo o campeonato e tudo, não tem uma superioridade tão grande assim. Não é tipo, se você for comparar um time de Série A com um time de Série C, né? Vamos ser bem sinceros. Mas o Souza fez o seu papel, pegou, jogou em casa, lotou o seu estádio, conseguiu pressionar o Botafogo. La Bombonera, viu? La Bombonera do Sertão, né? Aproveitou isso aí e... Se você botar no Google, aparece o Marizão. La Bombonera do Sertão é o Marizão, acabou. E pronto. E o Aldeone ficou feliz, né? Porque a torcida do Botafogo ia falar, vamos fazer o Aldeone vai chorar depois desse jogo. Vamos lá no Twitter do Aldeone, não sei o quê, né? Ele tá falando. E o Botafogo com aquela velha sina, né? Tipo, só precisa do empate. E aí, pela terceira vez nessa temporada, precisando do empate, o Botafogo vai lá e perde. Quantos empates, né? Quantos empates. Agora me diga uma coisa. Eu sei que
só o bastidores não ganha jogo. É importante pontuar isso. Mas o Botafogo convocou o árbitro FIFA, e aí, meus parabéns, não, porque o Klaus é um árbitro muito maior, enfim, ele não sentiria um jogo lá no Maranhão. Com todo respeito à disputa estadual, mas a gente precisa dar a César o que é de César. Rafael Klaus saiu ileso, não fez diferença nenhuma do ponto de vista de erro, de nada. O cara foi em Souza, sofreu um pouco com calor, botou o dinheiro no bolso e foi-se embora para casa e tirou foto lá com o pessoal, porque de fato ele é um grande estrela, né? Um árbitro de foto, árbitro FIFA, Copa do Mundo, etc. Aí teve o lado do doping, né? O teste no final, e o VAR que teria, mas não teve tempo hábil para o VAR contratar, para a empresa que trabalha, que atua pelo VAR no Nordeste, chegar a Souza, enfim, por conta do pedido ter sido na semana. Aí o Souza vai lá e responde que o mesmo Renatinho falou agora há pouco aqui no primeiro bloco. Não, eles atiraram 3 coisinhas para desestabilizar o ambiente, nós fomos lá e a gente marcou, pronto. Vamos divulgar uma escalação e colocar outros cabos no jogo. Enfim, uma coisa que pode, é válido, não tem um documento dizendo que é proibido, mas enfim, é a onda, né? A tiração da onda que pode ficar para o final. E deu certo pro Souza, João. Deu certo, mas eu vou confessar, Maurício, que eu não gosto nem um pouco dessa medida. Eu também acho feio, porque eu acho total falta de respeito com o torcedor, com o telespectador, com quem compra para assistir o jogo. Isso. Porque quem está trabalhando, né, que termina sendo bem prejudicado para identificar quem é que tá falta de respeito também com o seu torcedor, porque o Souza publicou nas redes sociais dele a escalação errada. Isso. A arte. Assim, solicitar um árbitro FIFA, antidoping, eu acho que tudo isso faz parte do jogo. Tanto é que o Botafogo só não conseguiu colocar o VAR também, porque não teve tempo hábil. Mas pagou o que se esperava ali para o Klaus, colocou o antidoping, isso é do jogo. Agora, você colocar uma escalação totalmente falsa, a arte, divulgar com os jogadores ali, tudo direitinho, isso é tudo mentira, eu acho que isso não é muito do futebol de, sei lá, 30, 40 anos atrás. É uma coisa muito antiga, que a gente pede tanto para o futebol paraibano evoluir, e isso é voltar atrás, isso é recuar, isso é retroceder. Acho a medida bem, vou dizer até patética, porque não acrescenta em nada. Isso não é uma coisa que vai ludibriar ninguém. Quando chegar lá no campo, todo mundo que estava em campo basicamente era quem tinha jogado no último jogo. Foi só uma modificação, a entrada do Stone. Então, não tinha nada que fosse surpreender os jogadores ou a comissão do Botafogo. Acho bem inválido fazer isso. Vou te falar, não é porque é legal que é moral, né? Poder pode, não vai acarretar nenhum problema, mas precisa. O Souza venceu de 5-1. A escalação teve alguma influência nisso? Claro que não. Foi na bola que o Souza ganhou. Acho que não precisava disso. E eu não sei se o regulamento prevê isso. Tipo, meia hora antes do jogo, a escalação tem que ser aquela e não pode mudar, né? Eu não lembro agora se o regulamento... O regulamento geral de competições diz que tem que divulgar a escalação com 1 hora antes do jogo. Mas não fala nada sobre alguma alteração depois de divulgar, se muda alguma coisa. Pode haver alterações por razões médicas, né? Se o cara vai lá, vai aquecer, sente um músculo, beleza, muda lá. Mas fazer isso que o Souza fez, aí realmente é uma coisa até beira muito profissionalismo, né? Então, é uma coisa que... É a única nota negativa que eu teria de dar para o Souza aí, né? Sobre esse confronto. Sobre o Botafogo querer, o árbitro FIFA, o VAR, o Botafogo foi lá, pagou, beleza, ok. Mas vamos ser justos. Teria que ter sido o árbitro FIFA nos 2 confrontos. Teria que ter tido o VAR também nos 2 confrontos, se era para ter um jogo, que era para ter um outro também. Então, é uma coisa para a Federação Paraibana se atentar para o próximo campeonato, né? Quem sabe, já nessas fases finais, ter o árbitro de vídeo, ter um árbitro FIFA ou CBF de fora para apitar o jogo. Beleza. E só um detalhe também, né? Para não falar só bem da arbitragem de fora, o Afro Rocha também foi muito bem claro. no jogo no 13. Temos bons São Paulo árbitros Cristal, não teve problema nenhum. Acho que foi muito bom, um belíssimo trabalho também. Nem consegue lembrar do Afro. E olha que esse jogo, São Paulo Cristal e 13, diferente do que aconteceu no Marizal, teve problema, né? Teve confusão, troca de socos, teve expulsão do Riquelme pelo lado do São Paulo Cristal, que desferiu um murro na cabeça do atacante do 13. E ele foi lá e revidou com a cotovelada, também foi expulso. Então, assim, ficou tudo ali no plano, naquele plano ali, não teve mais confusão. O Afro, de parabéns, o Afro e toda a comissão e todo o restante aí da arbitragem no jogo 13 São Paulo Cristal. Eu pontuaria um lance ali no primeiro tempo, que a torcida, o pessoal do São Paulo Cristal ficou na bronca, e um cruzamento que terminou batendo na mão do jogador do 13 seria pênalti se o bandeirinha não tivesse dado impedimento, que eu acho que não estava impedido.
mas é um lance muito ajustado, como está na moda falar, né? O atacante vinha se projetando quando o zagueiro ia voltando. A nossa câmera estava no meio, não dá pra gente fazer isso. É difícil, mas eu acho que não estava impedido. Não que tenha prejudicado o resultado do jogo, mas eu acho importante pontuar isso. Assim como eu acho importante pontuar que, na minha visão, não foi pênalti do Djavan. Eu não consegui ver aquele toque suficiente para derrubar o jogador, não consegui nem ver o toque. Mas aí também acho que não seria o que mudaria o resultado. O Souza estava atropelando e estava mostrando que ia fazer gol a qualquer momento. Ainda assim, acho importante pontuar isso. E pontuar também como o Botafogo piorou a cada substituição feita pelo Batizuco. As mexidas que pareciam óbvias, como tirar o Miller, que não estava rendendo de falso 9 e nem no meio, não aconteceram. Né? O Renatinho saiu, o Matheus Anderson saiu, o Bismarck ficou, o Djavan foi para a lateral. Então, do segundo tempo ali, a partir do segundo tempo em que as mexidas começaram a acontecer, o Botafogo piorou e muito. Também tem que ir um pouquinho para a conta do Batizuco. Júlio, João, obrigado. Essa semana a gente volta, porque tem final. Tem final do Campeonato Paulista, tem final do Campeonato Paraibano, ou seja, final de semana vai ser bonito, de bons jogos a gente espera. Um no sábado, às 4h30 da tarde, o outro no domingo, às 4 da tarde, com aqui transmissão nossa. Então tá tudo aí bacana. Para quem gosta de futebol, tem 2 bons jogos aí no final de semana. Só chamar que a gente vem. Vamos embora.